Fala comigo, meus magnames queridos. De boas aí? Tranquilo? Tudo na mais perfeita paz, na maciota. Beleza, vamos para mais uma aula aí do nosso canal, o Tio Fio das Exatas. Com o famoso Tio Fio, esse que vos fala. Meus queridos, nós vamos continuar falando, já tem uma aula lá falando sobre equação do primeiro grau, e agora a gente vai continuar falando, trabalhando as equações do primeiro grau. Só que hoje ainda nós não vamos falar sobre resolver uma equação do segundo grau. Hoje a nossa ideia é modelar uma equação do segundo grau, escrever determinar o que é uma equação, como escrever uma equação, interpretar um problema. É isso que a gente vai fazer, a gente vai modelar. Ainda não é resolução. Então, meus queridos, fiquem tranquilos, sossegado, não precisa se desesperar. Aula bem de boa, bem sossegado, bem tranquilo. Bom, para fazer isso, para entender isso, vamos pensar em um problema, tá? Vamos imaginar uma situação, um problema, para a gente escrever uma equação de segundo grau, certo? E eu vou aqui colocar para vocês rapidamente esse problema para vocês, tá? E aí a gente vai, em cima desse problema, nós vamos modelar uma equação. Bom, como eu disse para vocês, rapidamente aqui, um problema para a gente entender aí a equação do primeiro grau. Mando bem, né? Muito rápido. Como você é rápido, professor? Olha só, uma corrida de táxi tem um valor fixo de R$ 8,70 mais R$ 3,50 por quilômetro. Isso aqui é um problema clássico de uma equação do primeiro grau, tá certo? Por quê? Porque eu vou ter na equação do primeiro grau sempre esse tipo de situação. Eu vou ter um valor fixo mais um valor variável. Professor, o que é variável? Aquilo que vai variar. Depende. Por exemplo, digamos aí que você deseja sair. Não pode sair nesse momento, tem que ficar em casa. Mas digamos que você precisa ir ao médico e você vai de táxi. Nessa situação aqui, tá certo? Então, R$ 8,70 é o mínimo que você vai pagar, é o preço fixo, mais R$ 3,50 por quilômetro. Ou seja, se você vai andar 10 quilômetros, então você vai pegar 10 vezes R$ 3,50 e vai somar com R$ 8,70. Tá certo? Aí, digamos que o seu primo mora mais perto do médico que você. Digamos que ele mora a 5 quilômetros. Então, o valor que você vai pagar vai ser um valor maior, porque você vai pagar 10 vezes 3,50 mais 8,70, e o seu primo, que mora mais perto do médico, pegando o mesmo táxi, ele vai pagar 8,70 mais 5 vezes 3,50. Então, esse valor ele vai variar. Eu vou ter um valor fixo e eu vou ter aqui um valor que vai variar de acordo com a quantidade de quilômetros. Bom, para a gente pensar numa equação e modelar uma equação do segundo grau, do primeiro grau, calma, segundo grau ainda não, primeiro grau. Uma equação do primeiro grau, ela vai ter essa cara aqui, senhores. Olha só, eu vou ter ax mais b igual a c. Vamos entender em cada termo aqui para ficar bem claro para vocês, tá bom? Eu vou ter uma variável. Esse cara aqui é a minha variável. Lembra que a gente viu variável na aula passada? Então, esse aqui é o meu valor que vai variar. Vou escrever aqui, ó, variável. Observe que a gente tem aí esses carinhas aqui, ó, A e B. Bom, A e B. Quem que é A e B, meus queridos? Vou colocar aqui pra gente, ó. A e B. A e B tem um nome bem bonitinho para eles, tá? Tem um nome bem legal para eles. Qual que é o nome deles, professor? Eles são coeficientes. Nossa, professor, que difícil. Gente, o que é coeficiente? Coeficientes são números, tá? A e B são números, tá bom? A, B e C, né? Mas a gente já chega lá no C. A e B são números, tá certo? Então eu tenho A e B como um número. Aqui, trabalhando em cima dessa situação, problema que a gente colocou aqui, o que a gente tem? Eu tenho 8,70, que é o valor fixo, então seria o meu B, tá bom? B, 8,70 é o meu valor fixo, então
Então, meu B é 8,70, 3,50 é o valor variável. Então, A seria 3,50, certo? E quem que é o C? C é o valor que eu vou pagar, o total que eu vou pagar, é a quantidade que eu vou pagar. Vou escrever aqui, ó, C como meu total. O meu total. Lembrem que eu estou trabalhando aqui uma situação de táxi, corrida de táxi. A gente vai ter N aplicações aqui da equação do primeiro grau, tá bom? Bom, vamos pensar aqui. Qual vai ser o valor pago, tá certo? Para 10 quilômetros. Vou colocar aqui isso aqui pra gente. Letra A. Qual o valor pago por 10 quilômetros? Qual o valor pago por 10 quilômetros? Bom, como é que eu vou escrever essa equação aqui, senhores? Olha só, eu tenho AX mais B. A e B são coeficientes. Esse A é a minha variável, 3,50. Então, eu tenho 3,50 vezes X. X é a minha variável. Mais 8,70, que é o valor fixo. E eu quero saber quanto que é isso aqui. Bom, professor, quem que é o meu X? O meu X, lembra, aqui eu estou trabalhando aqui com a questão de quilômetro. Então, eu não sei a quantidade de quilômetro. Quando ele te der o quilômetro, você substitui o 3,5. Nós trabalhamos isso na aula passada. O 3,50, ele está multiplicando o X, então eu vou substituir. No lugar do 3 e no lugar do X, eu vou colocar 10. Então, eu tenho 3,5 vezes 10 mais 8,70. Quanto que vai ser isso? 10 vezes 3,50 é 35. 35 mais 8,70. 35 mais 8,70, o valor que ele vai pagar vai ser de R$ 43,70. Esse é o preço que ele vai pagar se andar 10 quilômetros, tá certo? Então, a minha equação, se eu perguntasse para vocês qual que é a forma, qual que é a equação desse problema aqui, como que eu escreveria? 3,50 vezes x mais 8,70. E aí, senhores, para saber o valor que eu vou pagar, basta substituir, basta trocar aqui. O x é a quantidade de quilômetros. O seu trabalho num problema, numa equação do primeiro grau, é determinar quem que é a sua variável. A e B são coeficientes numéricos, são números, tá certo? O meu C é o meu total, então também vai ser um valor numérico, mas A e B aqui são valores numéricos, onde A, ele acompanha a minha variável, ele está multiplicando a minha variável, e B sempre vai ser aquele valor fixo, aquele valor que não altera. Esse A ele vai alterar de acordo com o valor da variável que o problema vai dar para a gente. Beleza? Então, muito cuidado, muita atenção aí nesse tipo de situação. Beleza aqui, senhores? Então, eu tenho essa letra A falando aí. Agora, e se eu perguntasse para vocês, qual é... Vou colocar aqui, ó. Vamos pensar num problema B aqui. Qual foi, vamos pensar assim, quantos quilômetros alguém percorreu se pagou, vou colocar aqui, R$ 74,80. E agora, senhores? O que eu vou fazer aqui? Quantos quilômetros alguém percorreu se pagou R$ 74,80? Ainda estou tratando esse tipo de situação, problema. Estou falando desse problema aqui, tá certo? A gente não está resolvendo, mas eu estou falando desse problema aqui.
qual seria aqui o meu valor de x? Quanto que valeria? E, lembrando que nessa situação, o meu x é a quantidade de quilômetros, tá certo? Ele não me deu a quantidade de quilômetros, ele me deu o total que eu paguei. Ainda se tratando do problema, nós temos que é 3,50 vezes x mais 8,70. Bom, igual a quanto? Isso aqui vai ser igual ao valor que ele deu. Qual que é o valor que ele deu? 74,80. Certo? Então eu vou montar isso aqui. Não vamos resolver isso aqui agora, mas eu montaria esse problema aqui, porque ele quer descobrir o valor de x. São cenas para os próximos capítulos. O mais importante para a gente, o que é mais importante para nós agora, é entender isso aqui. Coeficientes, A e B são coeficientes, x é a variável. Aqui a gente não vai fazer isso agora, porque a gente não está pensando em calcular agora. A gente está precisando montar, pensando aqui só em trabalhar a questão da montagem do problema. Tá bom? Beleza. Agora vamos pensar em outro problema, vamos pensar em outra situação, se tratando de equação do primeiro grau. Bom, aí mais um exemplo para a gente aí, falando de equação do primeiro grau. E eu coloquei aqui esse exemplo para nós, tá? Carlos tem 4 terrenos retangulares de medidas 2x mais 4 metros de largura e 8x menos 2 metros de comprimento, mais uma área quadrada de 100 metros. Bom, para a gente pensar numa equação do primeiro grau, eu quero perguntar para vocês assim, qual é o perímetro, olha aqui, não estou perguntando área, qual é o perímetro, o total de perímetro dos 5 terrenos de Carlos, certo? Perímetro. Lembrem que o perímetro é a soma de todos os lados. Bom, ele tem 4 terrenos retangulares. Então, vou colocar aqui, ó, só para a gente pensar. Ele tem 4 terrenos iguais, retângulos iguais. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Ele está falando que a largura é 2x mais 4 e o comprimento é 8x menos 2. Qual que é o comprimento? Ele tem 4, mas qual que é o perímetro desse cara aqui? Nós trabalhamos essa ideia na nossa aula anterior, tá? Então eu tenho perímetro, vai ser 2 vezes, porque eu tenho 2 larguras iguais, 2 vezes 2x mais 4, mais 2 vezes, porque eu tenho 2 comprimentos iguais, 2 vezes 8x menos 2. Beleza, senhores? Bom, aqui a gente brinca de fazer distributiva, tá? Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 2x, pegar esse 2 e vou multiplicar por 4, pegar esse 2 e multiplicar por 8x, e esse 2 vou multiplicar por menos 2. Bom, então vai ficar 4x mais 8 mais 16x menos 4. Se ele ainda, eu perguntei qual é o perímetro, ele ainda tem uma quinta área, que é um quadrado de 100 metros quadrados. Senhores, 100 metros quadrados é a área. Então, qual que é o perímetro de um cara que tem 100 metros quadrados de área? Basta fazer a raiz quadrada. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, o perímetro dele é 4 vezes 10, mais 40 aqui. Qual que é o perímetro desse cara? Observem que aqui, meus queridos, eu tenho que tomar cuidado. Eu só vou somar aquilo que tem a mesma variável. Então, 4x mais 16x, tenho 20x, e 8 menos 4 dá 4, mais 4, 44. Beleza? Então, esse cara aqui. Se eu fosse perguntar para vocês, aqui seria o quê? Esse cara seria o meu A, e esse cara aqui é o meu B. Então, esse meu A, ele depende do valor de x, porque ele está multiplicando o x, e esse meu B é a parte fixa. Lembra que a equação do primeiro grau, ele tem essa cara, ax mais b aqui, tá bom? Então, tem essa cara aí pra gente. Beleza, senhores? Bom, para virar uma equação do primeiro grau aqui, eu preciso de uma ideia, tá certo? Digamos que eu falo para vocês que esse perímetro vai ser igual, deixa eu pensar aqui, 20x mais 44.
Digamos que eu fale para vocês que o perímetro total é igual a, digamos, tá, gente? Estou aqui atribuindo valores aleatórios aqui. Digamos que eu fale que esse cara aqui, ele seja igual a 144. Beleza? Então eu tenho isso aqui. Aí agora, senhores, eu tenho então que 20... De novo, eu não vou resolver isso aqui. 20x mais 44. E eu estou falando que esse perímetro é igual a 144. Na próxima aula que nós mandarmos aí, a gente vai falar como resolve isso aqui. Não é ideia nossa, aqui eu estou deixando uma forma de expressão. Bom, pessoas, para ser equação do primeiro grau, preciso ter obrigatoriamente alguém com uma variável. Então eu já posso falar que na equação do primeiro grau, o meu A ele tem que ser o que, pessoas? Tem que ser diferente de zero. Porque se meu A for zero, A de 0 vezes x dá zero. E aí eu não tenho variável mais, então eu não tenho equação. Para a gente ter uma equação do primeiro grau, eu preciso da minha variável, eu preciso da minha incógnita aqui presente. Esse valor que eu quero descobrir, eu preciso que ele esteja aqui, senão eu não vou ter uma equação do primeiro grau. Então, eu preciso que o meu A seja diferente de zero. E outra coisa que eu preciso na equação do primeiro grau é esse carinha aqui, ó. Sinal de igualdade. Se eu não tenho sinal de igualdade, eu tenho uma expressão algébrica. Foi o que nós trabalhamos na última aula. Aqui é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho um sinal de igualdade. Por isso que eu falei de grandes pessoas que esse perímetro seja igual a 144. Porque eu estou trabalhando a equação do primeiro grau. Então, eu preciso de um sinal de igualdade. Aí sim, agora eu tenho uma equação do primeiro grau. Senão, eu não vou ter equação do primeiro grau ali. Tranquilo aí, meus queridos? Maravilha isso aí? Bom, a nossa ideia dessa aula é isso aqui. A gente não tem outra coisa aqui nesse primeiro momento para falar. Tá? Vocês vão precisar fazer as interpretações para chegar a uma conclusão da equação para a próxima aula que a gente enviar, vocês aprenderem a resolver uma equação do primeiro grau. Primeiro é transformar, é modelar, é pegar um texto e colocar ele na forma de equação do primeiro grau. Quer ver outra forma, um outro exemplo da gente trabalhar isso aqui? Deixa eu falar para vocês aqui. Ó. Bom, vamos aqui. Falando de equação do primeiro grau. Nós estamos trabalhando a equação do primeiro grau. Então, olha só. 3 terços de um número, 3 terços de um número, menos o seu sucessor, é igual a 10. Olha que igual. Eu tenho que ter sinal de igualdade. Se eu não tiver sinal de igualdade, não é equação do primeiro grau. Tem que ter, tá? Vamos mudar esse 3 terços aqui, senão vai dar aqui um número que a gente não quer. Vou colocar 2. 2 terços. Agora sim. 2 terços de um número. Bom, professor, o senhor falou que para ser equação do primeiro grau, tem que ter uma incógnita e tem que ter o sinal de igualdade. Tem que ter, tá? Então, cadê aqui? 2 terços de um número, olha só. Quem que é o meu número? Não sei. O número que eu não sei, eu vou chamar ele de x. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 terços de um número. Então, 2 terços de um número, 2 terços de x, menos o seu sucessor. Bom, qual que é o sucessor de x? A gente não sabe. Sucessor é o que vem depois, uma unidade depois. Menos, olha só, gente, menos. Toda vez que eu falar de menos, parênteses, porque senão vai atrapalhar todo o negócio da gente. Então, menos o seu sucessor, então x mais 1, igual a 10. Está aqui, ó. E isso é modelagem. Peguei um texto e transformei agora numa equação do primeiro grau. Na próxima aula, nós vamos aprender como resolve isso aqui. Tá bom? Isso aqui dá para escrever melhor, tá, gente? Eu tenho que escrever isso aqui melhor. Como, professor? Esse sinal aqui de menos na frente do parênteses, toda vez que vocês encontrarem na frente do parênteses um sinal de menos, nós precisamos tirar os parênteses e inverter todos os sinais que estão lá dentro, tá? Então, 2 terços de x, menos 1 igual a 10. Semana que vem a gente resolve isso aqui, tá bom? Agora a gente só quer escrever. Esse cara aqui, ó, a metade de um número, que número é esse? Não sei.
a metade de um número. Então, x sobre 2 mais o seu quadrado ao quadrado elevado a 2 é igual, então tem que ter um sinal de igualdade, é igual ao seu antecessor. Antecessor é aquilo que vem uma unidade antes. Então, é igual a x menos 1. Isso aqui não é uma equação do primeiro grau, isso aqui é uma equação do segundo grau. Por quê? Olha aqui. Eu tenho um grau 2, e aí é a equação do segundo grau. Mas a gente vai resolver? Não, a gente não vai resolver. Nossa ideia aqui é só trabalhar a equação do primeiro grau. Só estou mostrando para vocês como que a gente pode modelar uma situação, problema. Aqui, ó, por que a gente fala? E aí vai uma dica para vocês, né? Alguém pode perguntar, mas por que, professor, a equação do primeiro grau? Aqui, esse cara é uma equação do segundo grau. Esse cara é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque a gente olha, quando a gente está falando de grau, nós estamos olhando para o expoente, tá? E o maior expoente. Quem que é o maior expoente aqui? Não aparece, mas a gente sabe que nesses duas incógnitas aqui, ó, é 1. O expoente é 1, não aparece, mas a gente sabe que é. Então, se é 1, é um grau, primeiro grau. Por isso que a gente fala do primeiro grau. Esse cara aqui, eu sei, por isso que eu falei para vocês, que é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque o seu expoente é 2. Tá certo? Então, professor, está me dizendo aí que se eu tiver isso aqui, ó, x ao cubo mais 2x é igual a 13. Isso aqui é uma equação de qual grau? É uma equação do terceiro grau. A gente vai resolver isso? Não. Só estou mostrando para vocês por que a gente fala que é a equação do primeiro e a equação do segundo grau. Beleza, meus magnanes queridos? Gente, um likezinho aí, coloquem lá. Se não entendeu alguma coisa, se está com dúvida, ficou alguma dúvida, assista novamente, coloque suas dúvidas nos comentários e vamos que vamos aí. Beijão, um abraço, até mais.
finalização do segundo grau.